Eu e Ulisses Moraes vamos agora conversar com o nosso primeiro palestrante da noite, que é coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas do Varejo, da USP. A palestra é Varejo, não desperdice a oportunidade de uma boa crise. Que crise é essa que a gente está vivendo? Bem-vindo, professor Francisco Alvarez. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, pessoal. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu tive a oportunidade de assistir alguns dos dias anteriores, não todo, porque a gente tem outras atividades, mas realmente é admirável o que vocês estão fazendo aí. Sávio, que pelo que eu sei, está fazendo aniversário hoje, né? Já me disseram que ele está distribuindo cajuína por aí, né? Então, ele está distribuindo várias caixas de cajuína, inclusive o senhor está em São Paulo, né? Eu vou cobrar dele, eu quero que mande para cá. A gente já está calculando o frete para mandar ele entregar várias caixas aí, para o senhor participar desses festejos do aniversário do presidente Sávio Normando, porque eu cheguei para ele para parabenizá-lo, viu, Ulisses? Acho que agora você já pode tirar a sua máscara, né? Ele botou a máscara para entregar o prêmio. E aí, viu, professor Francisco, ele disse que não é um dia de festa, são vários dias, é uma semana inteira de festividades. Tá certo. Vamos ver, quem sabe o ano que vem eu estou aí fisicamente, né, para comemorar o aniversário juntos, né? Dar um abraço para o Ulisses, que está fazendo o papel de recebendo aqui, e dizer que queria dar os parabéns para vocês, porque é a prova de que não adianta ser o maior, né? Tem que ser o mais criativo e o mais ágil, porque também não adianta a gente criar e não executar. E vocês estão dando um show de inovação e de aplicação, de criação, né? Como eu falei, participei esses dias, tive o menor problema, palestras muito interessantes e, dentro do possível, continuo assistindo hoje depois da minha palestra, né? Professor, o senhor já sabe que o negócio é inovar, né? E aí o senhor está com essa proposta de trazer para a gente essa reflexão para não ser desperdiçada essa oportunidade diante de uma crise como há muito tempo não se via na história da humanidade. Então, por favor, a partir de agora, nossa audiência é toda sua, professor Francisco Alvarez. Ok, muito obrigado. Eu vou colocar uma apresentação, fazer uma breve apresentação para poder estabelecer os principais pontos e para que sirva de discussão, né? Eu acho que é interessante que a gente converse e troque ideias sobre isso que eu vou falar. Então, eu vou apresentar a minha tela e fazer essa breve apresentação, mais para a gente esquentar. Pronto, agora entrou, né? Sim, estamos vendo. Tem um pequeno delay aí, né? Pronto, tá ótimo. Muito bom, pessoal. Vou conversar um pouquinho sobre essa questão da crise, né? Basicamente é o tema que tem dominado todo o que a gente conversa nesses dias e todas as apresentações. E porque, apesar de que nós brasileiros somos especialistas em crise, né? Porque a nossa realidade aqui na nossa economia é passar de uma crise para outra, né? O famoso voo da galinha, que a gente chama. Mas essa daqui nos pegou totalmente surpresa, né? Nos pegou sem esperar. Eu costumo brincar que quebrou a bola de cristal de todo mundo na virada do ano, né? Porque ninguém fez a previsão de que isso aqui iria acontecer. Todo mundo comemorou a virada do ano, tal, desejando um bom ano, e ninguém esperava que isso pudesse acontecer. E nos colocou diante de um grande desafio, né? Todos nós, né? E eu acho que esse momento de crise acaba sendo também um momento onde a gente aprende muito, onde a gente pode desenvolver coisas novas, fazer coisas novas. Então,
com todo o negativo que essa crise trouxe, todas as dificuldades, a gente tem que tirar as lições dela e aprender o que a gente pode melhorar dentro desse contexto, né? E a pergunta é essa, né? Será que a gente pode sair mais fortalecido dessa crise? E essa crise é bom a gente entender, né, que é uma crise global, né? Não é uma crise só nossa aqui no Brasil, né? E eu tenho uma afirmação que eu faço já há algum tempo, como eu falei para vocês, as crises são recorrentes, né? Que épocas de crescimento econômico são ótimas para ganhar dinheiro, mas em geral são péssimas para melhorar a gestão. E por que eu falo isso? Até pela as pesquisas que eu faço na USP, lá com o nosso Centro de Estudos de Varejo, e até nas interações que eu tenho com os lojistas, com consultorias e mesmo desenvolvimento de projetos, sempre que o crescimento econômico está ocorrendo e as empresas estão ganhando dinheiro, poucas são aquelas que se preocupam em melhorar a gestão. E normalmente, quando nesse momento a gente fala que você precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa se adaptar a tal coisa, a resposta em geral é: ah, mas eu estou ganhando dinheiro, olha o resultado que eu tenho, olha quanto que eu estou ganhando, né? E aí a gente não se prepara para essa nova realidade, para essa situação que pode acontecer cedo ou tarde, né? E quando a gente se defronta com uma crise, o que acaba acontecendo é que, justamente nesse momento, a gente começa a fazer coisas que talvez a gente já devesse estar fazendo há algum tempo, mas é a crise que nos motiva a fazer. Então, nesse aspecto, no aspecto de gestão, no aspecto dos desafios, da inovação, que é o tema da convenção, né, a crise acaba sendo positiva, né? Então, se a gente interpretar dessa forma, vamos fazer um apanhado desse momento, ver o que aconteceu, né? Como é que a gente estava antes, como é que a gente está na crise e como é que a gente pode esperar que nós vamos ficar depois dessa crise, né? Então, ao invés de tirar a foto da crise, vamos fazer um filme, né? E a primeira questão é o que se falava antes da crise, né? Porque o varejo já vem mudando muito, o varejo não está mudando por causa da crise, o varejo já vinha mudando, o varejo vem mudando pelo menos há uns 10 anos, e nos últimos 4 ou 5 anos, uma velocidade muito maior, com toda a questão do comércio eletrônico, se discutiu em várias palestras, com toda a questão da experiência de compra. Então, são vários fatores que já vinham mudando no varejo, né? Mas tem esse grifo na palavra falava, né? O que se falava antes da crise, porque essa é uma questão importante e que na crise ela muda significativamente, né? O que a gente falava, mas o que a gente fazia na realidade, né? Então, a gente falava muita coisa, mas acabava não fazendo muita coisa. E o que a gente falava? O que já se dizia sobre o varejo? O que se dizia que o varejo precisava fazer, né? Então, a primeira coisa, o varejo deve ir onde o consumidor está, né? Então, a mantra do varejo era que os americanos gostavam muito de falar, era o location, 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 né? Então, a localização. O que aconteceu com tudo isso que a gente está falando, de comércio eletrônico, de compras virtuais, e tem toda essa discussão se o comércio eletrônico vai representar mais, vai representar menos para o varejo, o fato é que eu não posso mais, como se dizia lá atrás, né, e eram, inclusive, instruções, né, diziam: deixe a sua loja bem abastecida dos produtos que o cliente virá, né? O cliente não virá mais, né? Então, a localização é importante, mas a logística é importante agora, porque eu preciso ir onde o consumidor está. Esse negócio de que eu tenho comércio eletrônico, eu vou comprar pelas mídias sociais, vou comprar pelas redes sociais, vou usar o Instagram, vou usar o Facebook, isso daí, na realidade, o que tem de base em tudo isso é que eu não posso mais esperar pelo consumidor, eu tenho que ir atrás dele. Então, aí, eu vou ter muito mais uma questão de logística do que propriamente uma questão de localização, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não adianta eu abrir a loja só. Eu tenho que também tem que ter uma boa localização, mas eu tenho que ir atrás do consumidor, eu tenho que atendê-lo onde ele estiver. Trocar produtos por experiência de compras.
Os produtos hoje podem ser adquiridos das mais diversas formas, nos mais diversos modelos de varejo, podem ser adquiridos fisicamente, podem ser adquiridos eletronicamente. O que vai fazer alguém procurar um determinado varejo, uma determinada loja, um determinado meio de compras? É a experiência de compra que ele está buscando. Então, o que vai deixar o cliente satisfeito é muito mais a experiência que ele teve do que exatamente aquilo que ele comprou. E ele pode querer ter uma experiência muito dinâmica, muito rápida, muito automática, que ele quer resolver naquele momento, ou ele pode querer ter uma experiência muito mais lúdica, muito mais sociável, muito mais entretida, e aí, a partir das experiências que ele busca, é que ele vai escolher as diversas opções que ele tem. E, obviamente, a gente tem, então, que começar agora a se concentrar em quais experiências de compras o meu consumidor se baseia, o que ele busca mais, o que ele quer mais, e começar a pensar no meu negócio a partir da experiência de compra. É claro que os produtos têm um papel importante, é claro que os produtos fazem uma diferença, mas é a experiência de compra que eu preciso oferecer. E, na sequência disso, eu vou trocar aquela relação comercial de compra e venda, preço, não preço, uma relação técnica, pela relação emocional. Eu vou agora me aproximar desse meu cliente, vou ficar perto dele, vou me preocupar com as preocupações que ele tem, eu vou me relacionar muito mais entre pessoas, né? Eu sempre digo que varejo é um negócio de pessoas, são pessoas falando com pessoas, né? E aí as pessoas são emocionais, felizmente, né? Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E aí, nesse momento, o varejo tem que começar a pensar a partir daí. Ou seja, ir atrás desse consumidor e tratar esse consumidor como uma pessoa e dar-lhe a experiência que ele está buscando. Um outro ponto que o varejo precisa trabalhar, varejo é um negócio regional, é algo que tem a ver com uma região, tem a ver com um local. Mesmo que eu tenha um comércio eletrônico, mesmo que eu tenha esses varejistas que podem vender no mundo inteiro, tal, o varejo ainda tem a relação social, tem a relação pessoal que se estabelece. E aí a gente começa a enxergar os negócios como um todo, e particularmente o varejo, dentro de uma nova ótica, né? Então, durante muito tempo, a gente falou que o objetivo do negócio era dar lucro, né? E continua sendo. Eu não monto um negócio para que não dê lucro. Eu monto um negócio para ter lucro. Eu estou investindo, eu quero ter um retorno sobre aquele investimento. Só que o lucro é uma variável do negócio. Ele não é o propósito do varejo, ele não é a missão do varejo, não é aquilo que o varejo está buscando. O varejo faz parte de uma comunidade, e essa comunidade tem que ter orgulho daquele varejista, tem que ter orgulho daquela área onde existem várias lojas, onde as lojas interagem com essa comunidade. E esse orgulho de pertencer é um orgulho que os funcionários vão ter, né? Então, é muito comum na conversa com os varejistas ouvir que os funcionários não estão tão envolvidos, que não buscam tanto se interagir com o negócio, etc. E geralmente isso acontece porque a loja onde eles estão não tem um propósito, ela não tem uma imagem dentro da sociedade, ela não tem uma imagem junto aos consumidores, né? Então, os funcionários têm que ter orgulho de pertencer àquela loja. Os consumidores têm que ter orgulho de comprar naquela loja, porque sabem que aquela loja faz parte da comunidade, trabalha. E essa loja tem que se preocupar com a sociedade, com aquela área onde ela está presente, com aquela área onde ela tem uma influência. E o varejo tem muito a fazer a respeito disso. Às vezes, falando com pequenos varejistas, eles me mostram a preocupação de que está vindo um grande varejo aqui na cidade, vai acabar com a gente por causa do preço e tal. Vai acabar se eu não tiver um propósito com aquela comunidade, se eu não tiver um propósito naquele ambiente. Vejo como uma coisa amarra a outra, né? Nós falamos em experiência de compra, falamos em relações emocionais, e agora a gente está falando em propósito, estamos falando em comunidade, estamos falando em sociedade. E o varejo pode fazer isso de uma forma muito simples, muito básica, a interação das pessoas, a interação com a comunidade. Um outro ponto que se colocava antes da pandemia e que é muito forte é a gestão técnica do varejo, né? Aquela velho jargão de umbigo no balcão continua sendo importante, né? O varejista estar à frente do negócio, estar trabalhando
no dia a dia e tal, mas a gestão tem que ser técnica. Não dá mais para cometer erros hoje. As margens estão baixas, o negócio é muito duro, as dificuldades são muito grandes. Isso já era antes da pandemia. A pandemia agravou, mas antes da pandemia já estava assim. O aluguel era muito caro, a margem do produto era muito baixa, tinha que ter muita variedade, o giro baixava. Então, eu não posso mais gerir o varejo na base da expectativa, ou do que a gente brinca, né, o caderninho de anotação e tal, né? Eu agora tenho que desenvolver técnicas de gestão de varejo. Eu tenho que aprender a fazer isso, porque agora as margens são pequenas, então o erro tem que ser pequeno também. O erro sempre vai acontecer, mas ele não pode ser grande, tem que ser um erro pequeno. Se cunhou uma frase nesses últimos anos que data is the new oil, né? Quer dizer, a informação é a nova indústria do petróleo. Né? É isso que acaba se falando. Né? E por que isso? Porque hoje a gente vive numa sociedade da informação, vive numa sociedade de dados, de números, de contatos, de conhecimento. Então, eu tenho que começar a gerir tecnicamente o meu negócio com informações, com dados. Né? Eu costumo brincar com o pessoal que é menos PowerPoint, menos Word e mais Excel. Né? Obviamente, figurativamente, me referindo a trabalhar com dados, trabalhar com números, né? E saber exatamente aquilo que eu estou falando. Né? E com essas informações, com esses dados, eu vou poder tanto atender os meus consumidores com uma forma personalizada, atendê-los de forma diferenciada, atender cada um de uma forma distinta, uma vez que eu tenho as informações sobre ele, não dá mais para guardar na cabeça quem são os meus consumidores, que isso se fazia antigamente, agora eu tenho que ter um sistema de informações que me traga isso. Eu consigo manter um ambiente motivacional, porque eu posso colocar desafios, eu posso colocar inovações que eu vou estar trazendo em cima de todas essas informações que eu trago para dentro do negócio. E uma questão que é essencial no varejo, né, e a gente acompanhou isso muito no Brasil, com a passagem da era da inflação, a era onde nós terminamos com a inflação, e aí uma série de varejistas brasileiros quebraram, porque o varejo é um trocador de dinheiro. Então, a gestão financeira no varejo é essencial. Né? Eu tenho que ter esse controle muito bem feito, eu tenho que ter um controle muito rigoroso sobre tudo isso. Né? E a gestão financeira é fortemente influenciada por estoques e pelo meu mix de produto, que são coisas que eu tenho que discutir. Então, isso já vinha sendo discutido, isso já vinha sendo falado, já vinha sendo comentado, mas existia aquela tranquilidade, sim, precisamos ver, precisamos aplicar, precisamos pensar, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. E, de repente, chega a crise. Né? E o que aconteceu na crise é que todas essas mudanças que vinham acontecendo, vinham sendo faladas, vinham acontecendo mais lentamente ou mais rapidamente, né? Mas que estavam ali no nosso horizonte, estavam ali na nossa base de análise, mas estavam meio paradas. De repente, com a crise, houve uma enorme aceleração. Né? A conversa começou a andar, a gente fez a conversa andar. E aí vem essa questão, quem que estava melhor preparado? Né? E quem estava melhor preparado eram aqueles varejistas que estavam já, mesmo de forma um pouco mais lenta, fazendo a conversa andar, fazendo a coisa evoluir. Estavam mesmo ganhando dinheiro, estavam aproveitando esse dinheiro que eles estavam ganhando para investir no negócio, para investir na gestão do negócio, para tornar essa gestão muito melhor. E aí, quem estava com isso encontrou alguns fatores essenciais. O primeiro deles foi a base de dados de clientes. Aí se identificou imediatamente que tem que ir onde o cliente está. Aqueles que até então tinham um certo receio de fazer isso, tinham uma certa preguiça, até, né? Preguiça é um nome feio, né? Mas assim, não viam isso com tanta necessidade, porque o cliente continuava vindo até a loja dele e tal, e em função disso, não montou uma base de dados, não tinha os dados dos clientes, não tinha como contatá-los, nesse momento de crise se viu numa situação muito crítica. Por quê? Porque ele não tinha como ir onde o cliente está. E aí a gente viu, de repente, todos os varejistas, né, indo até o cliente estar, usando todas essas mídias eletrônicas, não com sistemas sofisticados, né, tendo sites, etc. E tal. Não que isso seja ruim, né? Isso daí é perfeitamente viável, mas não é algo onde todos os varejistas têm
acesso. Mas eles começaram a usar as mídias sociais que eles tinham, que eles já se comunicavam com os consumidores. Tinham o telefone e começaram a usar o WhatsApp desses consumidores. Continuaram conversando com eles e não necessariamente estabeleceram a venda, né? E a venda acabou se dando por aí, mas o mais importante em tudo isso foi manter o relacionamento com esse cliente, foi não abandonar esse cliente, não deixar de conversar com ele, não deixar de trazer aquele relacionamento pessoal, aquele relacionamento afetivo. Mesmo que ele não compre, eu continuo conversando com ele. Por quê? Varejo é uma coisa muito de hábito. E se eu ficar 6 meses sem falar com esse meu cliente, e é mais ou menos o tempo que a gente está passando para aqueles varejistas que não faziam parte do grupo de varejistas essenciais, esse cliente vai esquecer completamente de mim, não vai lembrar mais o que eu sou. Então, tem a questão da venda, e a venda foi possível por meio disso, por meio das mídias sociais e mídias básicas, né? Então, o Instagram, o Facebook, né? Eu consegui fazer venda, a interação pelo WhatsApp, né? E aí, vejam, de uma maneira muito simples, com o WhatsApp e uma moto, eu fui onde o cliente está, eu fui atender o cliente, eu fui levar as coisas para ele, né? E aí eu começo uma nova dinâmica dentro disso, um relacionamento muito mais próximo e muito mais presente. A outra questão na crise foi o propósito de cuidar das pessoas, né? Então, a gente estava falando de propósito antes, e aí, claramente, a gente teve que partir para esse propósito, né? Eu tenho que cuidar das pessoas. Eu sou varejista, eu falei antes, varejo é negócio de pessoas para pessoas. Então, eu tive que cuidar dos meus funcionários, eu tive que cuidar dos meus clientes, porque quando eu mando para ele algo que ele precisa para entregar na casa dele, muitas vezes com opções de escolha, etc., eu estou cuidando dele também. E com a minha comunidade, o que eu pude fazer pela comunidade, né? Então, ações que eu pude fazer para ajudar as pessoas, né? Então, o meu propósito de cuidar das pessoas, de fazer parte de uma comunidade, de fazer parte de um ambiente, fez também com que eu aprendesse muita coisa e também me destacasse nesse momento de crise, de pandemia, que eu aprendesse muita coisa, que eu aprendesse coisas que eu vou poder levar daí para frente. E, principalmente, a questão do controle financeiro, que foi o grande desafio, né? E que, de novo, a gente não pode ignorar isso. Por quê? O fluxo de caixa positivo passou a ser o grande desafio, porque eu vinha num fluxo de caixa onde entrava e saía dinheiro, entrava e saía dinheiro, entrava e saía dinheiro, e, de repente, a saída de dinheiro continuou numa velocidade, eu não consegui parar ali imediatamente, mas a entrada de dinheiro parou imediatamente. E aí eu quero trazer aqui para vocês uma questão que vai muito da minha interação com os varejistas, né? De entender essa questão financeira no varejo, né? E a pergunta é, onde que está o dinheiro, né? Em geral, a gente entende que o dinheiro do varejo está no banco, né? Hoje em dia, infelizmente, provavelmente no banco praticamente não tem mais dinheiro, né? Mas a gente sempre entendia. Então, é comum se achar na loja o cofre, onde se guarda o dinheiro, né? Muito bem trancado, vários códigos, tal, no lugar escondido, tal, né? Porque é onde está o dinheiro. Mas, na realidade, o dinheiro do varejo está no estoque. A gente tem muito mais dinheiro no estoque do que tem dinheiro no banco. Então, o meu estoque é o meu dinheiro. E aí é que eu vejo que é uma reflexão importante, é uma reflexão até um pouco psicológica, né? De entendimento, é uma mudança de mentalidade de como eu olho para as coisas, porque as minhas experiências vendo estoque são experiências que me causam muita surpresa, né? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês com relação ao estoque, primeiro dizer para vocês que todo varejista, independentemente do setor, ele pode vender móveis, televisores, comida, remédios, tal, todo varejista tem exatamente o mesmo estoque. Exatamente o mesmo estoque. Esse é o estoque do varejista. É isso que o varejista tem como estoque. É esse estoque que qualquer varejista tem, né? É essa nota, é esse valor que esse varejista tem. O que acontece com esse varejista é que esse é o estoque de todo mundo, mas quando a gente vai olhar esse estoque, a gente pode achar isso aqui no estoque também, né? Que é algo que está lá bonitinho e tal, mas que já começa a ter valor, porque ficou lá, né? Porque é o meu estoque, mas a coisa ficou meio jogada. Tem aqueles mais saudosistas, né, tradicionais, né, que tem isso também no estoque, né? Também tem essa figura no estoque guardada ali, né?
E aí é esse meu dinheiro que está lá no estoque, né, que está guardado dinheiro em várias décadas, muitas vezes, né, ou até mais do que isso, está lá guardado, né? E às vezes, né, embora eu pegue o dinheiro do banco e guarde no cofre, etc., né, muitas vezes o meu dinheiro do estoque está assim, né? Ou assim, o que é pior ainda, né? Então, essa é uma questão. Quando a gente fala de finanças, né, a gente não fala só de dinheiro no banco. A gente fala do nosso estoque, fala do nosso mix, né? E nesse momento, a gente teve que aprender a fazer isso. Teve que aprender a se livrar do Santos Dumont, do João Goulart, tal, de se livrar dessa turma antiga, fazer dinheiro para colocar no banco, fazer. E a gente não pode perder isso, a gente tem que manter isso daqui para frente. O que a gente aprendeu, então, com essa crise? Né? Com tudo isso que a gente teve que fazer de repente, que fomos forçados a fazer, né? E que, em alguns casos, acelerou o que a gente fazia, e em outros casos, fez com que a gente começasse a fazer coisas que a gente nem imaginava. A primeira coisa foi a mudança. Nós fomos obrigados a mudar. Querendo ou não, nós tivemos que mudar. E a mudança é uma jornada de incertezas, né? Ela pode gerar o imobilismo ou a motivação para a ação. Conversando com alguns varejistas, eu me admirei deles falar, pois é, está tudo errado, não dá certo, para proteger os funcionários, tal, eu mandei eles para casa, e eles estão em casa porque não tem nada para fazer. Né? E a minha questão sempre foi, como não tem nada para fazer? Você não tem estoque para arrumar, os funcionários não têm que aprender o que está no estoque, você não tem como arrumar sua loja, você tem muita coisa para fazer. Né? Então, vamos sair do imobilismo. Né? Essa incerteza tem que nos motivar a fazer alguma coisa, tem que nos motivar a ir para a ação e não ficar parado esperando ver o que acontece. E aí é isso, o futuro é agora. Né? O futuro acontece todo dia, o futuro não vai acontecer daqui a um ano, o futuro é já. A gente tem que promover mudanças contínuas, tem que procurar inovar o tempo inteiro. É o caminhante que faz o caminho. Né? É isso que vai fazer com que a gente faça as nossas ações, com que a gente escolha aquilo que a gente fazer. E aí, nesse aspecto, né, o que a gente aprendeu e o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que guardar para a gente de toda essa situação, é pensar no nosso negócio de forma diferente. A gente já tinha isso antes, mas só que, mas por que eu vou pensar? Eu sempre agi assim, vamos com calma, vamos devagar. E, de repente, a gente viu que toda essa crise fez a gente pensar de forma diferente e trouxe muitas inovações, trouxe muitas experiências, trouxe muita coisa nova para a gente. Né? Então, aí, a gente está falando em propósito, está falando em experiência, né? E experiência é tudo que eu lido com todos os clientes, eu vou lidar com a sociedade, com os funcionários, né? Vou trabalhar dentro de uma ótica diferente, né? E a gestão técnica, né? Que cada vez é mais necessária. Eu não posso prescindir de gestão técnica no varejo hoje. E isso nos traz, inclusive, para o tema do evento, né? Que é a inovação, né? O que é inovação, né? Inovação é uma mudança de hábito, né? A gente vai sair do hábito que a gente tem hoje e vai adquirir novos hábitos, né? Quer seja porque nós vamos fazer algo que a gente já fazia de modo diferente, quer seja porque nós vamos fazer algo que a gente não fazia, né? Aí no slide à direita, no finzinho, tem uma capa de um livro, O Poder do Hábito, né? Que eu aconselho muito vocês todos a lerem, né? Porque ele mostra muito para a gente como é que a gente reage diante dos hábitos, né? E que é um dos bloqueios para inovação. E é isso que o varejista agora vai ter que ter. Todos vão ter que ter, mas o varejista principalmente. Um olhar diferenciado, não rotineiro, uma mente inquieta. Não tem mais essa, abrir a loja, põe produto, espera o cliente chegar. Não, eu vou atrás do cliente, eu vou conversar com ele. Como é que eu faço isso melhor? Como é que eu controlo melhor os meus negócios? Como é que eu controlo financeiramente o meu banco, que está bem controlado, e o meu cofre? Como é que eu controlo o meu dinheiro que está no caixa? Como é que eu faço tudo isso, né? E isso muito eu aprendi na crise, né? E quando tudo voltar ao normal, né? E vai voltar ao normal, a gente está vendo as vacinas aí, né? Eu sou corintiano, então sou otimista por natureza, né? E eu acredito que a partir do começo do ano que vem a gente volta ao normal, ou pelo menos até o meio do ano que vem, com certeza a gente está nessa normalidade. Não no tal do novo normal que falam que eu não acredito muito, mas no normal realmente, onde a gente vai passar a interagir, vai voltar a ser o que é o ser humano, um ser social. O que eu vou fazer, então? Primeiro, não esquecer o que eu aprendi com a crise. E eu trago isso de novo, porque todas as crises que eu vivi, pessoal, o que eu vejo assim, durante a crise, a empresa faz uma série de ações. A hora que a crise passa e volta
a um negócio um pouco menos difícil, começa a se voltar todos aqueles hábitos antigos, tal, de aceitar as coisas, etc, etc. Então, não esqueceu o que aprendeu com a crise. Tudo que eu fiz na crise, deixa eu ver o que é bom, deixa eu ver o que eu tenho, foi desafiador, mas como é que eu faço agora para aplicar isso no meu dia a dia? Então, a hora que voltar para o normal, a primeira coisa é voltar para o básico. Voltar para o básico é gestão, controle. O negócio não funciona sem isso. Não adianta a gente ficar falando em coisas mirabolantes, de internet, de não sei o quê e tal, se a gente não tiver o controle operacional. Nós temos que ter o controle. Temos que ter o controle dos produtos, dos estoques financeiros, dos nossos funcionários. Nós temos que controlar o negócio, né? A gente tem que fazer isso daí. Olhar para o nosso negócio de forma diferente, encontrar o nosso propósito. Quem eu sou aqui na comunidade. Quanto mais eu interagir com a comunidade, mais a comunidade vai me responder. Né? Então, não é para ficar lá só comprando e vendendo produto, é interagir com a comunidade. Isso dá para fazer de forma simples. Qualquer um pode fazer. Por menor que seja o lojista, ele pode fazer isso também. Ir onde o consumidor está. Isso é definitivo. Se a internet vai representar 5, 10, 20% de venda, tá? Eu não sei. Mas eu tenho que ir onde o consumidor está. E aí eu vou ou por um mega portal, se eu for uma empresa grande, ou por um site, se eu for uma empresa média, ou eu vou com o Instagram, vou com o Facebook, vou com o WhatsApp, se eu for uma empresa menor, mas eu tenho que ir onde o consumidor está. Eu não posso mais ficar esperando esse consumidor. O teatro do varejo. Eu tenho que pensar na experiência, eu tenho que pensar naquilo que vai fazer com que o meu cliente sinta que teve uma ótima experiência comigo, independentemente do produto que ele comprou. Ele vai ficar feliz, quer seja saindo da loja física, quer seja recebendo em casa o que ele comprou pela internet, se ele tiver uma boa experiência. Então, como é que eu faço para montar esse teatro? O varejo tem que ser lúdico, principalmente quando eu estou no varejo físico, ele tem que ser lúdico, ele tem que ser social, as pessoas têm que estar felizes, né? O ambiente tem que estar agradável, eu tenho que ter um ambiente atrativo, né? Eu tenho que dar tranquilidade para essas pessoas, né? E, finalmente, né, manter o espírito de startup. Né? O que é espírito de startup? Não me conformar com o que está acontecendo no dia a dia. Buscar uma solução melhor. Ah, mas está funcionando direitinho. Tá, mas não é o que eu quero. Eu quero melhor do que isso. Eu quero achar algo novo. Eu quero buscar algo diferente. Né? Então, a startup é a inquietude, né? Eu lido muito com essa meninada lá na USP, nos cursos de graduação e tal, né? E eu vejo a inquietude deles, né? E vejo que as ideias que surgem para eles é da inquietude, de não aceitar passivamente aquilo que está acontecendo, né? Então, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. A inovação não é algo que, de vez em quando, a gente acha alguma coisa para inovar, não. Todo dia a gente inova alguma coisa. E inovação também não é trazer algo absolutamente diferente, que muda tudo aquilo que está sendo feito, isso também é inovação. Mas é aquela inovação que eu faço, é onde eu arrumo melhor estoque, onde eu acho um jeito de treinar melhor o funcionário, de envolvê-lo mais numa ação, de fazer um atendimento diferenciado para o cliente, ou seja, o tempo inteiro fazendo algo novo, fazendo algo diferente. Né? E já finalizando, eu quero trazer aqui para vocês uma frase, uma afirmação que eu vi numa apresentação do presidente da Best Buy, que é a principal loja de eletrônicos lá dos Estados Unidos, né? Quando ele dizia que gestão de varejo é 10% definição do que fazer, 20% definição de como fazer e 70% fazer a coisa acontecer. E no varejo, particularmente, esse 70% é essencial. Então, não adianta a gente ficar... eu preciso definir o que eu quero fazer, porque também não adianta eu sair fazendo as coisas aleatoriamente, batendo cabeça. Né? Mas eu vou definir o que fazer, vou analisar como eu vou fazer, e isso eu tenho que fazer rapidamente, vou usar o que eu fiz na internet agora, desculpe, o que eu fiz na crise agora. Em 2 dias eu já estava entregando pelo WhatsApp, eu já tinha montado o meu negócio. Né? E fazer a coisa acontecer, e realmente para ação. Né? Então, gestão de varejo é dinâmica, tem um potencial enorme, é muito atrativa, é um desafio contínuo, né? Mas eu tenho que fazer a coisa acontecer. Porque, finalizando, né, quando a gente fala de crise, o que mata uma empresa não é uma crise, é o imobilismo e a falta de gestão. É isso que faz a empresa quebrar. E por isso que grande parte das empresas, felizmente, vai sair dessa crise, porque não estavam imóveis e estavam gerindo. E, diante da crise, elas só mudaram a forma de gestão.
Então, é essa reflexão que eu quero convidar vocês aqui na minha apresentação, refletir bastante sobre isso, esses pontos que eu coloquei, e agradecer por terem me acompanhado durante esse período. Vou interromper aqui a tela para que a gente possa, então, agora bater um papo e ver o que o pessoal tem como dúvida, conversar com o Ulisses, vamos bater um papo, que nada melhor do que uma boa conversa. Muito obrigado. Ótimo. Muito boa essa apresentação, professor Alvarez. Nós estamos aqui recebendo muitas integrações, muitos elogios à sua palestra, e realmente a gente vê muita qualidade. E uma coisa que a gente observa dentro da sua palestra, quando você fala em fazer acontecer, é fundamental que cada um conheça efetivamente muito do seu negócio. É preciso conhecer o negócio e saber o que está fazendo para poder apresentar boas soluções para o cliente, não é isso? Acho que isso é fundamental, porque se os empresários tiverem um negócio que ele não souber conhecer o seu negócio, souber o que ele está fazendo e souber o que ele está apresentando ao seu consumidor, efetivamente vai ser difícil ele conseguir fazer acontecer. Você não acha? Sim, totalmente, né? O que a gente tem, eu acho que tem um desafio para o empresário, principalmente aquele empresário que já está há mais tempo no negócio e que se desenvolveu e teve muito sucesso com determinados modelos de gestão, né? Porque os empresários que hoje atuam no varejo começaram atuando muito antes, e a gente não pode dizer que eles não sabem o que estão fazendo, muito pelo contrário, né? Não somos nós que estamos chegando agora que vão dizer o que eles devem fazer. Só que durante muito tempo, né, todo o negócio foi concebido a partir do produto, né? E aí, quando eu concebo o meu negócio a partir do produto, eu lido com poucas variáveis do negócio, né? E o que está acontecendo agora é que eu tenho que mudar esse foco do produto para o foco do cliente, que foi o que você acabou de falar. Conhecer o cliente, saber o que ele quer, saber quem ele é, como ele quer comprar, como é que eu posso atender. Ora, no momento que o cliente está na minha loja e diz, pois é, que eu olhei na internet e tal, eu vou dizer para ele, olha, não precisa olhar na internet não, se você quiser, você me fala e eu mando entregar na sua casa, você escolhe e eu trago de volta, eu te apoio, eu te ajudo, eu te dou algo a mais, eu te oriento melhor. Agora, isso requer um conhecimento muito mais amplo. Não adianta mais eu conhecer produto, conhecer preço, fornecedor. Agora eu tenho que conhecer muito mais esse meu cliente. E eu tenho que compor o meu negócio a partir do meu cliente e não mais a partir dos meus produtos. Eu acho que esse é o grande desafio. Professor Alvarez, Nádia, aqui falando com o senhor fala sobre essa inovação, que é justamente a mudança, o reposicionamento do hábito. E eu queria saber se já é possível, nesse momento, diante de um cenário que ainda demonstra muita instabilidade, traz muitas novidades a todo momento, o senhor trazer como dica ou como orientação aqui para a nossa plateia, para quem está acompanhando a Convenção Logista, se existe um período para a adaptação desse novo momento, né? Porque eu mudei o meu negócio, eu me reprogramei em 2 dias, eu criei um WhatsApp, eu criei uma loja virtual, eu entrei no mundo digital, eu fui tentando inovar e acompanhar as demandas, mas existe um período, na sua opinião, para adaptação a esse novo momento? É preciso esperar um pouco mais? Ou o que está sendo colocado agora provavelmente já é o que vai ficar mesmo? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, e isso é comum acontecer, a gente tem que procurar fazer o melhor cada dia. Né? Porque, de verdade, embora haja muitas previsões, né, de verdade ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Então, vai existir uma mudança no consumidor? Vai, alguma mudança vai existir. Ele experimentou coisas novas, ele se acostumou agora a ser atendido melhor, a ser atendido de forma mais rápida. Então, essas mudanças devem acontecer dentro de um certo parâmetro, mas não dá para saber bem que parâmetro é esse. O foco é o seguinte, eu fiz uma série de ações agora. Então, comecei a vender, comecei a mandar entregar na casa dele. Bom, isso é positivo, eu estou indo onde o cliente está, estou indo atrás desse cliente, estou atendendo esse cliente. Quando tudo isso passar, se esse cliente resolver
voltar para a loja, eu vou estar preparado, porque de loja eu entendo e agora eu vou montar minha loja dentro dessa ótica também. Se esse cliente não quiser vir tantas vezes à loja, tudo bem, porque eu já estou acostumado a atendê-lo na casa dele, né? Então, na realidade, o que eu tenho que pensar é me preparar para, independentemente do que esse cliente vai fazer, de como ele vai trabalhar, de como ele vai se comportar, de como ele vai se influenciar por toda essa mudança, e provavelmente vai acontecer que a gente não vai ter um padrão, vai ter diversos comportamentos, eu vou estar preparado para atender o que for. Então, a parte presencial eu já sabia fazer, e talvez eu tenha que melhorar um pouco alguma coisa. Eu aprendi na marra, da forma mais dura possível, a fazer algo que eu já deveria estar fazendo, que é atender esse cliente e ir onde o cliente está. Então, a hora que tudo isso passar, eu estou preparado para atender as duas coisas. Eu acho que é dessa forma que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar agora o meu negócio dentro dessa ótica e me preparar. Eu acho que é perda de tempo ficar fazendo muitas previsões, se preparando, porque a incerteza é tanta. Primeiro, de prazo. A gente não tem nem ideia de prazo disso, né? E essa questão de hábito está muito ligada a prazo. Se a gente ficar, hipoteticamente, 3 anos desse jeito, nós vamos mudar sim. Agora, 6, 7 meses, tal, a abertura aí aos poucos dessa possibilidade de interagir com as pessoas, está mostrando que as pessoas estão com muita vontade de voltar ao que era antes, tal, em termos de interação, socialização e tal. Mas, ao mesmo tempo, elas vão querer continuar recebendo coisa em casa. Então, me preparo para as duas coisas e pronto. Eu acho que é fazer bem o que eu estou fazendo hoje, me preparar para fazer bem quando tudo isso passar, e aí eu estou pronto. Não adianta ficar fazendo muita previsão. Professor Álvares, eu quero dizer uma coisa. Aqui tivemos aqui, que nós perdemos esse ano, um grande empresário que foi um gênio dos negócios, chamado João Claudino Fernandes. Ele nos deixou quando estava prestes a completar 90 anos de uma vida maravilhosa. E nós tivemos a oportunidade de tê-lo aqui nas convenções lojistas e tudo, e conversando com ele, ouvindo ele, muita gente perguntava: seu João, qual é o segredo do sucesso para ficar milionário como o senhor ficou? E ele nunca dizia, né? Mas um dia, insistindo muito, ele disse: entender de gente. Acho que agora, mais do que nunca, nós precisamos entender de gente, e dessa gente totalmente diferente que nós temos hoje. É uma situação inteiramente diferente, é um mundo diferente, com pessoas diferentes, e que nós temos que ter a capacidade de inovar para nos adaptar a este novo mundo e conseguir sobreviver, crescer e expandir nossos negócios. Essa é a grande verdade, na minha visão, e eu tenho certeza que tudo que nós vimos você falar aqui hoje também retrata um pouco disso, que as empresas, aqueles que estão alertas, que estão acompanhando, que estão buscando também no seu feeling, no seu sentimento, tem que buscar o conhecimento e também a sua intuição. E a mulher também tem muito disso, da intuição. Ontem a dona Luísa falava muito aqui sobre isso, da intuição feminina dentro dos negócios. Então, eu queria lhe parabenizar por essa apresentação, pelos seus comentários, e quero passar a palavra para que você possa fazer seus comentários finais. Muito obrigado pela sua presença, parabéns, e qualquer dia a gente se vê. Ulisses, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar. Eu falei para o amigo Sávio que assim que passar tudo isso, eu quero ir presencialmente aí para poder visitar o varejo de Teresina, conhecer, porque eu estou totalmente de acordo com o que você falou. Varejo é um negócio de gente falando com gente, né? A gente tem muito essa discussão lá na NRF, naquela feira dos Estados Unidos, onde eles sobrevalorizam, eu sempre fui um crítico disso, a tecnologia, né? E a tecnologia é instrumento, é ferramenta. A tecnologia não é fim. O objetivo do varejo é gente, é tratar. O que aconteceu é que agora essas pessoas têm vontades diferentes. E esse é o nosso grande desafio. Então, eu estou muito otimista com o varejo. Eu acredito que, no final, essa pandemia, a hora que passar, vai trazer muita coisa boa. Tem muita gente fazendo coisas muito legais, fantásticas, pequenos varejos com soluções muito boas. A única coisa que eu recomendo para todo mundo é não perder a oportunidade dessa crise.
A hora que a crise passar, continue fazendo tudo aquilo que você fez de bom, porque aí, a hora que ela passar, você com certeza vai decolar como um foguete e vai para frente. E não tenho a menor dúvida que a gente vai fazer isso. E parabéns para todo mundo do Piauí. Muito obrigada, professor Alvarez, falando direto de São Paulo. Professor Francisco Alvarez, olha, que grande palestra, e não desperdice a oportunidade de uma boa crise. Professor, muito obrigada pela gentileza e disponibilidade de estar conosco nesta tarde. Ótimo final de semana, saúde. Esperamos a pandemia passar para que o senhor possa, em breve, vir nos visitar. Muito obrigada. Com certeza. Tchau. Tchau, muito obrigada. Olha que